Olá, continuando o seu treinamento do curso de NR5, vamos falar da análise e investigação de acidentes de trabalho, né? Veja, na análise de um acidente de trabalho, é importante a gente diferenciar um acidente de um incidente de um quase acidente. O acidente ele é um evento indesejável, né? Que resulta em morte, doença, lesão, dano ou outra perda. Agora, um incidente ele é um evento que deu origem a um acidente, né? Ele não chega a ser um acidente, ele não provoca a lesão, o dano, certo? Ele tinha um potencial de levar a um acidente. Um incidente em que não ocorre doença, lesão, dano ou outra perda, também é chamado de quase acidente. Então, um quase acidente ele é o quê? Um evento, uma ocorrência inesperada está relacionada a um trabalhador ou a um equipamento, né, que por pouco deixou de ser acidente, certo? É importante, quando nós temos um evento desse tipo, fazer uma investigação do acidente muito bem feita. Esses acidentes, eles provocam grandes perdas, não só perdas para as famílias, para o trabalhador em si, né, para o ser humano, mas também para as empresas, né, para a Previdência Social. O gasto anual com acidente de trabalho na Previdência Social é enorme. A sociedade em si também sofre com os acidentes de trabalho. Então, todo acidente de trabalho, ele dificulta o desenvolvimento da riqueza nacional, a preservação da saúde dos trabalhadores, né, que contribuem para o enriquecimento da nossa economia. Quando nós fazemos uma investigação de acidente de trabalho, é importante ressaltar que não tem o objetivo de caçar bruxas. Você foi o culpado, a culpa foi sua, né? Ou então você não deveria ter agido assim. Não. A investigação do acidente, meu amigo, minha amiga, ele tem o objetivo principal de impedir que novos eventos semelhantes aconteçam. Então, investigar um acidente tem o mesmo objetivo que investigar um acidente na aviação, por exemplo. Qual o objetivo de investigar um acidente, uma queda de avião? Não é descobrir, olha, você, o seu marido, o seu pai teve uma falha humana e causou a queda do avião, matou, não sei. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente descobrir o que levou aquele acidente para tornar a aviação mais segura. É o mesmo objetivo que nós temos na investigação de um acidente de trabalho. Levantar as causas daquele acidente para minimizar a possibilidade que isso aconteça futuramente, novamente, né? Então veja, se há uma falha humana, então, descoberto qual foi essa falha, vai se investir na capacitação, treinamento, monitoramento, certo? Melhor qualificação desse tipo de profissional, uma rigidez maior na hora de contratar esse profissional, com relação à sua avaliação psicológica, certo? São os resultados dessa investigação que vão tornar o ambiente de trabalho mais seguro, né? Então, a partir da informação da ocorrência de um acidente, a equipe de investigação ela deve, se possível, inteirar-se do tipo de caso a ser investigado, né? O objetivo é preparar tecnicamente para conduzir essa investigação. Então, quais são, em geral, os objetivos de um acidente de trabalho? Veja bem, os objetivos da análise de acidente de trabalho, né? Os objetivos de um acidente de trabalho não, é da análise, certo? Então, o objetivo principal, já falei, prevenir acidentes de trabalho. Depois, difundir a compreensão desses acidentes como fenômenos resultantes de uma rede de fatores que se interagem. Não existe nenhum acidente causado por um único fator. É uma conjunção de fatores que leva àquele acidente. O fato de eu ultrapassar um veículo numa pista simples, na contramão, né? Não necessariamente vai levar a um acidente.
é um fator que contribui. Tem que haver um veículo em sentido contrário, tem que não haver condições de voltar para a minha pista, tem que não dar tempo do outro veículo desviar, ou os dois desviarem para o mesmo lado, que acontece muito comumente, certo? É uma conjunção de fatores que leva ao acidente, certo? Esses fatores, eles estão também relacionados a aspectos organizacionais e gerenciais do sistema da empresa, do sistema em questão, né? Também, outro objetivo seria a investigação da situação de trabalho habitual e origem das mudanças e alterações que ocorreram, que contribuíram para esse evento. Também a análise das barreiras existentes e do efetivo funcionamento desses sistemas de proteção que poderiam ter evitado esse acidente, certo? A partir desse caso especificamente, a gente avalia os fatores relacionados ao gerenciamento de riscos, né, que nós já falamos anteriormente. O gerenciamento de riscos, que está sendo adotado pela organização, pela empresa, né, de forma que a gente vai contribuir dessa forma com a prevenção de novos eventos. Então, subsidiar essas ações, inclusive de outros órgãos e instituições, como o Ministério do Trabalho, sindicatos, empresas gestoras de riscos, certo? Que podem contribuir dentro da instituição, da organização, para minimizar a possibilidade que novos acidentes venham a ocorrer. Também, gente, vocês têm que ter em mente que um acidente, ele não pode aí levar anos para ser investigado, até porque a tua gestão tem um ano, certo? O acidente, ele deve ser rapidamente investigado. Se isso não acontecer, os vestígios, os sinais, né, eles vão se apagando, as pessoas vão se esquecendo de como aconteceu. Então, se eu for perguntar a um trabalhador envolvido como foi esse processo, naquele momento talvez ele tenha fresco na memória. Se eu deixar passar muito tempo, ele não vai lembrar. A gente não lembra nem o que fez ontem, né? Se não ficar, olha lá ainda. Então, essa é uma situação muito importante, ele tem que ser rapidamente investigado. Veja, é recomendado que os membros da CIPA, eles tenham um kit, né? Pronto, com papel, prancheta, lápis, caneta, né? Borracha, trena, máquina fotográfica, né? Qualquer celular hoje fotografa, certo? Filma, né? Para que ele possa documentar isso exatamente o quanto antes puder ser feito. Porque se a gente deixar passar, como eu falei, esses vestígios vão se apagando, né? Às vezes uma pecinha de uma máquina que caiu ali, naquele momento ela é facilmente identificável. Se eu deixar passar mais tempo, essa pecinha vai sendo jogada, ela vai sendo empurrada, vai sendo varrida, e a gente nem sabe que aquela pecinha estava por ali, certo? Outra coisa importante é a correta escolha do método de investigação. Esse método, ele depende da complexidade do que vai ser investigado, certo? Em situações de trabalho caracterizadas por desrespeito evidente à legislação e às regras básicas de segurança, a investigação é relativamente fácil de ser conduzida, porque os vestígios estão ali claramente. Através das câmeras verificou-se que o trabalhador desrespeitou medida técnica de segurança. Simples, relativamente simples, está lá no visual, né? Agora, existem situações, como eu falei, mais complexas, em que o acidente ele é fruto de uma investigação entre vários fatores. Então são necessários métodos de investigação capazes de elucidar de vários aspectos, os vários aspectos envolvidos na sua gênese, né, na sua origem, tá ok? Veja, a coleta de dados, como eu citei anteriormente, ela é uma fase crucial, é uma fase extremamente importante. Ela deve ser realizada no próprio local de ocorrência do acidente. Uma boa coleta, ela deve possibilitar, por exemplo, a compreensão de como o acidente ocorreu, quase como se fosse possível visualizá-lo passo a passo, reconstituí-lo, de forma que a gente possa traçar uma linha de tempo
de como esse acidente ocorreu, certo? Por isso também é importante a sistematização dessa coleta de dados, porque essa sistematização ela facilita essa tarefa. O que eu vou coletar primeiro, e depois, uma coisa dá origem à outra. Eu não vou começar a coletar uma peça da máquina, uma peça que eu vi ali, sem saber se essa peça, por exemplo, faz parte do evento que eu estou estudando, certo? Então, essa sistematização, ela permite que aspectos que não sejam influentes sejam desconsiderados e aspectos importantes não deixem de ser investigados, certo? Na investigação de acidentes de trabalho é realizada a coleta de dados com auxílio de atividades em desenvolvimento, né, desdobrada em determinados componentes. Esses componentes fazem parte da investigação. Eles têm que compor todo o cenário da investigação. A começar pelo indivíduo, né? O indivíduo, se houve indivíduo envolvido, certo? Às vezes não há um indivíduo, não há um trabalhador. O acidente aconteceu, por exemplo, deu um vendaval, caiu o telhado. Sei, certo? Não há envolvimento. Quem que foi? Sopraram o telhado e caiu? Não, certo? Então, o indivíduo, a qualificação desse indivíduo, qual é? Que treinamentos ele recebeu? Qual a função que ele ocupa ou o posto de trabalho que habitualmente ele está, né? E onde ele estava por ocasião do acidente. Aquele posto em que ele está é o posto de trabalho dele? Por exemplo, eu não sou operador de caldeira, e quando a caldeira explodiu, estava eu lá operando a caldeira. Meu posto de trabalho é outro, certo? Também com relação à tarefa, né? Citei agora, o que os trabalhadores executam em condições habituais de trabalho e o que eles estavam fazendo por ocasião do acidente do evento. Extremamente importante a gente verificar isso. Com relação ao aspecto material, né? Máquinas e equipamentos, matéria-prima utilizada na execução da tarefa. Esse acidente, a matéria-prima utilizada teve influência na ocorrência desse evento, certo? O meio de trabalho, veja, meio de trabalho, entenda como meio social da empresa. As relações sociais, as pessoas, né? As relações hierárquicas, certo? Houve cumprimento de hierarquia, ou eu como empregado não respeitei uma certa hierarquia, por conta própria fiz determinado procedimento que só poderia ser autorizado pelo meu chefe, certo? Também relacionar a forma de organização do trabalho, os treinamentos ministrados, entre outros fatores que você, oportunamente, certamente saberá identificar seguindo essa mesma linha. Dentre as recomendações que eu posso citar a você, dentro da análise de um acidente de trabalho, estão tirar fotografias, filmar, fazer esquemas do cenário relacionado ao acidente de trabalho, por exemplo, o layout, certo? Olha, aqui tinha uma caixa, ou aqui tinha uma luminária, ou aqui tinha fazer um cenário, certo? Descrever instalações físicas, condições de iluminação, nível de ruído, né? Como eu falei, o posicionamento das máquinas. Será que essa máquina estava muito próxima e isso favoreceu o acidente? Será? Né? Também verificar o tipo de energia que é utilizada. Então, se é energia elétrica, né? Se é gás, se é carvão, lenha, certo? Se for o caso, descrever máquinas ou equipamento, o tipo, forma de acionamento, certo? De alimentação, como a gente já falou. Essa máquina é alimentada por energia elétrica o quê? Monofásica, bifásica, 220, 380, 440. É importante, por quê? Porque uma alimentação errada no equipamento pode gerar mau funcionamento de determinados dispositivos, certo?
Outra coisa a se identificar, a se proceder na investigação: descrever a forma habitual de execução da atividade em desenvolvimento no momento da ocorrência do acidente. Não é como se fazia, não, deveria ser feito dessa forma. Não, isso é outro passo. Como era o procedimento a ser desenvolvido, como eu falei anteriormente, e como ele estava sendo feito. Eu imaginar que ele estava sendo feito de forma correta, não procede. Eu tenho que saber se ele estava sendo feito de forma correta. Então eu tenho que descrever a forma como ele deveria ser feito, certo? E como ele estava sendo feito no momento da ocorrência do acidente. Outro passo: identificar em relação às condições de trabalho habituais, isso é, sem a ocorrência do acidente, sem a ocorrência do evento, o que mudou. Em relação ao que é normal, o que mudou? Olha, normalmente aqui era mais... Tá claro, é claro o ambiente, mas poxa, essa lâmpada queimou aqui já faz uns 2 dias que está queimada e ficou escuro o ambiente. Isso influenciou no evento? Certo? O que alterou ou variou? Eu tenho que investigar as origens das alterações, das mudanças, das variações que ocorreram naquele ambiente. É extremamente importante identificar as condições do sistema que possam permitir o aparecimento dessas mudanças ou dessas variações, né? Em outras palavras, buscar as causas das causas, buscar a origem da causa. Então veja, essa lâmpada ela contribuiu para o acidente, porque o ambiente ficou escuro, a pessoa não conseguiu enxergar direito alguma coisa. Tá, então beleza. Por que essa lâmpada estava queimada há 2 dias? Não é, como eu falei, caça às bruxas. Olha, foi o José, foi o João, a culpa é dele. Não é isso. Eu preciso entender que houve uma falha no processo, porque essa lâmpada, se ela era fundamental a ponto de provocar um evento desse tipo, então ela não poderia em momento algum estar 2 dias queimada. Logo, eu tenho que desenvolver um processo, um controle de manutenção desse equipamento, de forma que, a partir do momento que ela queimar, ela seja imediatamente substituída. Talvez por uma lâmpada reserva que esteja no ambiente. Você entendeu? É mais ou menos por aí. É importantíssimo também descrever com extrema realidade as mudanças que provocaram perturbações que ultrapassaram a tolerância habitual do sistema. Ou seja, vamos supor que eu tenho um sistema aqui que suporte um determinado peso. E, em função de um problema no sensor, foi colocado mais peso do que o sistema suporta. Então, eu tenho que entender que se isso é um fator que pode causar esse tipo de evento, esse tipo de acidente, tanto que causou, eu tenho que ter uma salvaguarda, tem que haver uma segunda condição para que esse evento não volte a acontecer. Ou seja, se houver falha num sensor, que eu tenha um sensor duplicado, um segundo sensor, que vai, ou seja, as leituras dos 2 sensores têm que ser praticamente equivalentes, salvaguardando aí os desvios padrões de um lado e do outro. Mas ele deveria ser quase que equivalente, né? Então você relaciona ali qual é o limite de tolerância para mais ou para menos da diferença entre esses sensores. Isso é uma forma. Ou então, deu defeito num sensor desse tipo, imediatamente para o processo, certo? Então, identificar essas situações que ultrapassaram a tolerância habitual do sistema e que aquelas que não foram solucionadas, né? Por que não foram solucionadas? Eu tinha determinadas estratégias que eram adotadas no funcionamento desse sistema, né? No sistema, dentro dessas situações em que não ocorreu o acidente, que não ocorreria o acidente. Eu tenho determinadas estratégias de controle. E por que essas estratégias foram extrapoladas? Isso tem que constar do relatório, certo? Quando não for possível esclarecer como se originou determinada modificação ou determinada variação, né, explorar hipóteses possíveis acerca da origem, é um bom termo, né? Eu fazer conjecturas. Se eu não puder
identificar de momento determinada situação que modificou, né, o cenário, aquela variação, eu faço conjecturas. Se ocorreu isso, o que pode gerar? Se ocorreu isto, o que pode gerar? E se ocorreu essa outra situação, o que pode gerar? Exemplo, uma lâmpada, como eu falei, ela pode estar com funcionamento normal, pode estar queimada, certo? Tem outra situação que a lâmpada pode estar? Depende. No caso de lâmpadas fluorescentes, pode estar piscando, pode estar já com problema, ela pode ficar intermitente. Não sei se é o caso, estou só explicando. Pode, você tem que relacionar as possibilidades, certo? Criar hipóteses. E para cada hipótese que você levantar, buscar evidências diretas ou indiretas que possam influenciar, então, naquele evento que ocorreu. Se a lâmpada estiver queimada, o que pode acontecer? Se a lâmpada estiver acesa, se ela estiver piscando. Certo? Está bem claro, né? Outra situação importantíssima é buscar a confirmação para todas as afirmações que foram colhidas nas entrevistas com os trabalhadores que estavam ali naquele momento, envolvidos direto ou indiretamente, né? O objetivo disso é a gente descrever os fatores que contribuíram para o desencadeamento do acidente com a maior fidelidade possível, com a maior descrição, né, daquele ambiente e descrição também. Por que descrição? Porque um ambiente não é um acidente, não é uma coisa boa. Um acidente, ele gera transtornos para todo mundo. Então não é uma coisa legal que a gente fique alarmando, né? Olha, aconteceu um acidente lá, olha lá, vai lá ver. Tem lá um que perdeu a perna, fulano, ciclano. Isso não é uma coisa boa. Mas como, Valmir, não é uma coisa boa? Isso não vai alertar as pessoas? Não. Isso vai deixar as pessoas assustadas. Pessoa assustada é uma pessoa mentalmente suscetível a influências que não são legais. Então, é importante eu investigar e, após a investigação, tomar as medidas para que não ocorra novamente. Certo? Através de, por exemplo, informar os demais trabalhadores que um determinado procedimento não deve ser executado ou deve ser executado de tal forma, mas não, naquele momento do acidente, você alarmar. Então a descrição na investigação do acidente também é fundamental. Quando você entrevistar um colega, né, um trabalhador da tua organização, da tua empresa, é importante você pedir a ele que tenha descrição ao transcorrer dos dias durante a investigação desse acidente. Tá bom? Para obter essas informações de acidente, né, você, membro da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes como um todo, eles devem realizar as entrevistas com vários trabalhadores. Que tipo de trabalhador? Todo mundo, Valmir? Eu vou lá da secretário, porteiro? Não, obviamente não. Você não vai entrevistar todo mundo da fábrica, certo? Da organização, da empresa. Quem que eu devo entrevistar então? Bom, o acidentado, desde que possível, obviamente, né? Se houve o óbito, como que você vai entrevistar o acidentado, certo? Então, o acidentado, testemunhas do acidente, colegas de trabalho do acidentado, poderiam ter relações pessoais com ele, amizade, que pudessem frequentar os ambientes sociais com esse acidentado, por exemplo. Entrevistar as chefias, né, para se inteirar de como era a situação de momento. Também é importante, inclusive, entrevistar os próprios colegas teus da CIPA e os profissionais do SESBIT. Por quê? Porque você, como membro da CIPA, não necessariamente poderia, naquele momento, estar inteirado de outras investigações, de outros procedimentos, vamos dizer assim, que estavam transcorrendo. Então, de repente, uma situação de risco havia sido relatada naquele local e para outro colega teu da CIPA. E não deu tempo, não houve aquela reunião ordinária,
também não havia acontecido um acidente, então não houve a reunião extraordinária, e aí você não estava ciente de que havia sido relatado a um colega teu da CIPA determinada situação de risco naquele local. Então é importante se reunir, até porque houve um acidente, há necessidade de uma reunião extraordinária, certo? Até para poder formar a comissão de investigação de acidentes, isso é para ontem, como eu já citei, e perguntar, olha, alguém sabia dessa situação, já havia sido relatado, alguém sentiu algum indício disso? Mesma coisa com relação aos membros do SESBIT, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, né? Também, dentro da própria empresa, também entrevistar possíveis acidentados que tenham sofrido acidentes semelhantes. Pode ser que o acidente seja um atropelamento por empilhadeira. Poxa, 2 ou 3 colegas também sofreram o mesmo tipo de acidente. Entrevistar quais são as situações que levaram àquele acidente, para que eu possa melhorar as condições, né, que envolvem isso, de modo a que não venha a acontecer novamente. Também é possível que aconteçam acidentes que envolvam mais de uma empresa, né? Então, nesse caso, a relação, né, de pessoas que se deve investigar inclui, obviamente, empregados da outra empresa, certo? Investigações cuidadosas geralmente permitem identificar se os limites da capacidade humana, né, foram ultrapassados. Por exemplo, o trabalhador acidentado ou quem provocou o acidente estava há 48 horas já sem descanso, cobrindo um outro que ficou doente ou que estava de férias. Mesmo nas grandes empresas, é frequente a gente encontrar situações em que a segurança do trabalhador, ela dependia quase que exclusivamente do seu desempenho na função da tarefa. Ou seja, eu estar bem física, mentalmente, né, psicologicamente, né, falando, eu tinha que estar bem. A minha segurança dependia basicamente da minha condição física e psíquica. E quando eu tenho uma alteração nessa situação, eu sozinho me coloco em risco. Não só a mim, mas também aos meus colegas, as máquinas, os equipamentos, a estrutura da empresa. Certo? Então é fundamental que durante a coleta dessas informações sejam descritos fatos passíveis de constatação e não incluir interpretações ou conclusões do investigador durante a fase de coleta de dados. Veja o que eu falei, durante a fase de coleta de dados. Primeiro passo, eu vou lá coletar dados. Eu não posso pressupor que você que provocou o acidente estava bêbado. Eu não posso pressupor isso. Agora, quando eu não consigo levantar os dados, aí eu vou fazer aquelas conjecturas que eu falei, mas é um outro passo à frente. Na coleta de dados, você vai coletar os dados estritamente que são passíveis de coleta, com certeza de 100%. É fato isto, certo? Quer seja através de imagens, textos, situações de momento que eu posso verificar ali, através de gravações, tá ok? Uma boa descrição do acidente, ela é aquela que é objetiva e precisa. Então, eu não posso fazer juízo de valor. Se eu tenho, de repente, uma rusga, eu não gosto de determinado colega que está envolvido no acidente, eu não posso levar isso em consideração. Eu quero que ele seja culpado, eu quero que ele vá lá e eu quero que a empresa puna ele, porque esse cara é um cara chato, é um cara... Isso não pode acontecer. Você tem que ser totalmente isento, você tem que fazer o papel de coletor de dados. Você não vai julgar ninguém, tá certo? Nem pela sua postura profissional, nem postura pessoal. Você tem que fazer o levantamento dos dados. Então, eu não posso tirar conclusões, fazer interpretações acerca do que eu estou coletando. Para a gente conseguir executar uma coleta de dados que atenda esses requisitos, é importante ter sempre em mente que se busca as causas das causas do acidente, visando a prevenção e não a identificação dos responsáveis ou culpados, como eu citei, certo? Aquela caça às bruxas. Não é esse o objetivo.
Os dados que são coletados, eles devem ser organizados, isso é, deve ser elaborada uma descrição coerente do acidente, baseada em fatos passíveis de serem observados ou constatados, sem a emissão de juízo, como eu falei, ou interpretação, né? Isso vai permitir ao investigador verificar da maneira mais completa, isenta possível, como o acidente aconteceu. Essa etapa, meu amigo, minha amiga, é de fundamental importância na investigação. Embora aparentemente fáceis de serem realizadas, né? Boas descrições exigem treinamento. Pode-se considerar adequada uma descrição em que a leitura permita a compreensão de como o acidente ocorreu por outros profissionais que não participaram da investigação. Então a forma como você descreve no seu relatório é fundamental, para que não haja uma interpretação dúbia, ok? Somente após elaborar a descrição do acidente é que se deve analisar, interpretar as informações que foram registradas, né? E que vão nortear a futura prevenção desse evento. Ok? Espero que tenha sido claro.